A gente fala. Eu não vou dar spoiler aqui no começo. Depois a gente fala. Vou fazer a abertura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Antes de começar a apresentar quem está nessa mesa, que não é uma mesa, que apenas é uma tela onde estamos cada um em seu lugar, Jundiaí, São Paulo e Brasília, nós vamos falar de MLB, nós vamos falar de NBA, de NHL, mas eu não vou perder a essência desse podcast nunca. Portanto, eu gostaria de copiar o que o senhor Natanzinho fez no último podcast do Entradas Extras. E eu quero começar com um trechinho de uma música também aqui, antes de apresentar os meus queridos aqui. Sensação, sensacional! Sensação, sensacional! Ei, sensação, sensacional! Firma, firma, firma! Fogo nos racistas! Sensacional! Muito justo para esta semana isso. É fogo nos racistas e não tem meio termo nessa parada. Boa noite, Fernandão. Tudo bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Muito bom o início, patrãozinho. Importante a gente trazer esse assunto, ainda que hoje a gente não vai abordar isso diretamente, mas é fundamental pensar nisso. Até quando ainda a gente vai ter que conviver com essa desgraça que é o racismo? Muita gente falando que só quando mexer no bolso. Vale esquecer que em 1888, quando disseram que libertaram os escravizados, se mexeu no bolso dos barões da escravidão no Brasil. Mudou alguma coisa de lá para cá? Boa noite, Luquiba. Como vai? Fala, meus queridos. Eu tô basicamente no mood da Chico Rei aqui, vixe atrás de eita. E foi o que eu falei, Fernandão, naquele Zonecast que a gente falou, realmente só vão mudar quando começar a punir mesmo de verdade, né? Você tira ponto, você começa a fazer essas coisas, aí eles vão começar a se conscientizar, senão vai ficar só pano de fundo. Eu sei que não era o assunto, mas vale aí a lembrança, né, daquele Zonecast que a gente falou. Com certeza. Voltaremos a falar, a gente sempre está falando disso. Olha que infelicidade. A gente sempre está tendo essa pauta no podcast. É muito infeliz isso. É muito feliz. Eu tinha tanta coisa para falar, eu postei tanta coisa essa semana, falei com tanta gente sobre isso. Eu contei para vocês de um caso que eu vivenciei essa semana. Então, assim, muitas coisas aconteceram. A cabeça está cheia desses rolês. Então, é fogo nos racistas, mano. É isso, entendeu? Para mim é isso. Djonga disse muito bem. Mas, enfim, vamos falar dos nossos outros assuntos também. Não menosprezando nada, a gente sempre trata aqui tudo muito coerente. Antes de qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook e Tailgate Zone _BR no Twitter. O cu continua aí na nossa janela, mas não era para estar mais na janela o nosso cu. Mas tudo bem, tá aí. A gente deixa o cu na janela de vez em quando. Também, claro, não se esqueçam do YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, ativa o sininho, dá o like nesse vídeo, ajuda ao maldito desse algoritmo da Google, do YouTube, nos ajudar, entendeu? Porque a Google só faz merda, vocês sabem disso. A gente vê que a Google só faz merda. A Google hoje permitiu um aplicativo racista entrar na sua loja também. Então também vale a pena falar disso. Mas, tá vendo? Eu falei para vocês que eu tava foda hoje. Falei que eu estava foda, depressivo com o mundo. Mas nós vamos seguir aqui para os nossos assuntos. Luquiba, Fernandão. Ponto da semana. Vou passar já. É isso. Tinha mais alguma coisa? TZ no PAN.
TZ no Pan. Obrigado, vocês são incríveis. Tá aqui, ó. Ora Está passando essa. aqui embaixo. Estaremos no nosso projeto incrível desta bagaça, que é o Tailgate Zone no Pan-Americano de 2023 em Santiago, no Chile. Então, ó, dá uma olhada aqui no link que tá passando, ó. Facinho esse link, tzbr.online/tznopan 2023. Ó, decorou já, ó. tzbr.online/tznopan 2023. Tá fácil. Entra lá, entende do projeto, nos auxilie. Fernandão, fala aquela frase bonita. Sua ajuda como que é? É o que eu sempre falo aqui, né, patrãozinho? Se, é claro, a gente está fazendo uma arrecadação, levantando fundos para poder a gente financiar esse projeto, mas a gente sempre diz aqui, se você não tem, nesse momento, grana para contribuir, não tem problema. É o que o patrãozinho falou, o link está passando aqui embaixo, pega esse link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de esporte que você participa, faça com que esse projeto chegue ao maior número de pessoas. Quanto mais pessoas conhecerem sobre esse projeto, mais chance a gente tem de concretizá-lo com total sucesso. Nós vamos estar em Santiago em outubro de 2023, novembro, para cobrir a seleção brasileira de basquete, a seleção brasileira de beisebol e outras coisas mais. Vai ter muita informação, mas a gente precisa da ajuda de vocês, seja financeira, seja divulgando o projeto, é sempre muito importante. Exatamente. E eu reforço o que eu falei. Se inscreva no nosso canal, porque até a dona Julinda perguntou para a tia Cecília esses dias. Você já se inscreveu no canal deles? Então se inscreva no canal. Faça que nem minha avó. Se inscreva no canal. Vamos lá, ponto da semana. Corta, chuta, pra primeira Luquiba, como eu quero facilitar a sua vida hoje, nós vamos começar pela NHL. Hoje o podcast é a moda caralha. Vamos sair falando e já era. Luquiba, NHL, como estamos? O que acontece agora? Como será essa Stanley Cup? Assim que chegar, calma, eu estou muito apressado. Mas enfim. Calma. Não é o mesmo spoiler da NBA. A gente tem as duas séries 3-0, nenhuma tipo de reação que você vê do outro time. E provavelmente duas varridas, se não uma varrida, as duas varridas, um jogo vai tirar, mas não vai fugir disso. Não vai fugir de Golden Knight contra Flórida, né? Então, Carolina, que eu imaginava que ia dar um trabalho, simplesmente esmoreceu e o Flórida está jogando demais, né? Eu já tinha dito para lá na série contra Boston que esse time estava jogando com garra e os caras estão mantendo a pegada. A gente sabe que playoff é isso. Não adianta você ter a temporada perfeita, chegar nos playoffs, se você não demonstrar que você está com vontade de jogar, você vai ser eliminado. E se você, por outro lado, é o time que foi o último classificado na última vaga, mas se você mostrar que você tem a vontade, você chega lá. Você vê na NBA também, Miami Heat, a mesma coisa. Então, não tem muito mistério, é você ter a gana. E aí, NHL é isso. Tem aquele textinho que eu não sei se você chegou a soltar, que fala um pouco do draft, né, da história. Acho que, como semana passada a gente não conseguiu gravar, perdeu um pouco esse time, mas eu acho que o draft ainda está para acontecer, então acho que ainda dá para soltar. Exatamente, soltaremos. Está aqui comigo, está? Já revisei todo o texto do Luquiba, eu só não subi no nosso WordPress, então ainda não está no site. Mas vai entrar ainda essa semana. Hoje saiu o texto do Xará. Então, tem texto lá da coluna do Nosso Beisebol. Então, os brasileiros que estão lá pela França, belíssimo texto do Xará. Então, confiram. E o texto do Luquiba também sai ainda essa semana, numa data que não teremos outras colunas. Se não sair essa semana, com certeza sai na segunda-feira. Garanto isso para vocês, entendeu? De segunda-feira não passa. Senão, na quarta-feira que vem, eu venho aqui vestido de palhaço, entendeu? Só não vou prometer que eu venho vestido, só não vou prometer que eu venho pelado, porque aí eu vou arrumar problema com a patroa. Mas eu venho de palhaço, se na próxima edição desse podcast o texto do Luquiba não estiver no site. Vai ter muita gente torcendo para você não publicar esse texto, viu, patrãozinho? Para te ver aqui na quarta-feira com um palhaço. Mas, patrãozinho, Vou deixar isso de corte, Fernandão, inclusive, porque aí... Não vou deixar de corte, não, porque vai que a galera do trabalho ver o corte e acha que me ferra, e aí eu volto de palhaço aqui semana que vem, mas enfim. Vai lá, Fernandão. Vou trazer só alguns números, né? O Luquiba falou aí das duas séries em 3-0. 3-0 o Vega Golden Knights em cima do Dallas Stars e 3-0 o Florida Panthers em cima do Carolina Hurricanes. Na história da NHL, em
204 ocasiões em que a gente teve um 3-0. Não fala isso, não fala Em isso. quatro teve uma mudança uma virada de série. Só que em séries que são imediatamente anteriores à Stanley Cup, nunca aconteceu. 46 ocasiões em que isso aconteceu. Nas 46 ocasiões, os times que estavam ganhando de 3-0 venceram a série. Muito difícil pensar uma coisa diferente pelo que tem jogado o Vegas Golden Knights e também o Florida Panthers. Florida Panthers que, inclusive, protagonizou, junto com o Carolina Hurricanes, um jogo de 4 overtimes, 4 prorrogações, o primeiro jogo dessa série, um 3-2. Gol do Tkachuk, que fez o gol nessa prorrogação, Tkachuk que fez o gol no último jogo da série, que ficou 1-0. Mas eu acho, patrãozinho, não sei se o Luquiba concorda comigo, o grande problema do Carolina Hurricanes tem nome, Bobrovsky. 14 períodos disputados na série até agora, apenas 3 gols. Placares dos jogos: 3-2, primeiro jogo, 2-1, segundo jogo, e 1-0, o último jogo da série. O Bobrovsky, desde quando o time dos Panthers decidiram que ele é o goleiro da série, ele é o goleiro do time, tem sido muito bem sucedido. Do outro lado, do lado que nós vivemos, patrãozinho, com o seu Ducks e o meu Kings, Golden Knight o que tem mostrado muito é disciplina, muita disciplina. Um time que está muito bem dividido, você não tem um nome que se destaque completamente na série pelo lado do Golden Knights, ao contrário, né, dos Panthers tem o Tkachuk e tem o Bobrovsky jogando muito os dois, mas o Golden Knight o que a gente vê é disciplina, os caras jogando muito bem coletivamente. No último jogo, o Mark Stone tomou um cross-check no pescoço, saiu logo cedo do jogo, o Mark Stone, que é o capitão do time, e mesmo assim o time do Vegas não perdeu de maneira nenhuma o rumo, não à toa, fez um 3-0 já no primeiro período e aí depois foi só administrando. Então, por tudo isso que a gente falou aqui, é bem difícil que a gente veja... Que isso, Jesus? É bem difícil que a gente veja... Porta do Luquiba. É bem difícil que a gente veja uma virada, como a gente falou aqui, né? Se em outras séries anteriores a esse momento, né, de que é a final de conferência, a gente teve só 4 vezes em que o time que perdia de 3-0 virou, na série imediatamente anterior a Stanley Cup isso nunca aconteceu, e a gente não vai ver acontecer de novo. Muito engraçado, né? Porque a gente não conversou da pauta, eu falei que era a moda caralha mesmo, e realmente está sendo a moda caralha, graças aos meus atrasos na semana passada e nessa. Mas eu tinha separado justamente esse ponto com o Luquiba, né? Que a gente falou de, vai queimar o Lion, não sei o quê, e o Bobrovsky entrou e realmente tem sido uma figura. Mas eu acho maravilhoso o nome dele, o Tkachuk. Maravilhoso. Esse cara realmente, desde da série contra Boston, é o nome dos Panthers, assim, mas de muito longe. E você pega todas as stats dele na pós-temporada, ele sempre tá ali, no top 3 das estatísticas entre os outros jogadores. Então, assim, é muito interessante o que ele tá falando. E parabéns, Luquiba. Eu acho que você pode ser contratado já como um técnico da NHL, porque você acertou em cheio. Ainda bem que o Maurício me escutou, né? Porque se ficasse insistindo com Lions, ia ser varrido. Né? Não tinha sentido você querer queimar o moleque que você tem no Bobrovsky no gol, no banco, aliás. E outro nome que eu também mencionei bastante, que foi o cataclisma desse time, foi a volta do Sam Bennett. Porque os 2 jogos que ele não jogou, o Tkachuk sozinho não conseguiu. Né? Aí, com a volta dele, pronto. Você tem um time. Tem um dado curioso do Tkachuk. Você sabia que ele foi companheiro de, acho que, ginásio do Jason Tatum? Mentira. Curioso mesmo, interessante isso. Muito interessante. Tatum, que jogou muito, a gente vai falar depois disso. Aliás, é hoje o jogo? Não, foi ontem o jogo, né? Amanhã. Agora é na sexta-feira, né? Na quinta. Amanhã. Na quinta. Quinta-feira, no dia que sai o nosso episódio. Exatamente. Eu adoro confundir as datas. Eu me confundo e confundo todos. E eu sei que você não gosta de Vegas, que você tem o seu bode. É que, assim, esse ano especificamente tem uma pessoa que é responsável por essa mudança, esse equilíbrio que o Fernandão falou, que é o Bruce Cassidy, que é um cara que foi injustiçado no Boston, fez um trabalho fantástico no Boston,
Óbvio que não ia ficar muito tempo desempregado, o Vegas foi lá, contratou e o cara arrumou a casa. Ele é um cara sensacional e o Vegas merece sucesso por ele, só por conta disso. Eu ainda continuo esperando que não, eu ainda espero que esse time se ferre bastante, mas enfim, pensamento meu. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Quando eu tô tentando puxar aqui, eu já me perdi nas datas. Quando começa a Stanley Cup? Ixi, aí você me pegou. Você ia falar alguma coisa, Fernando? Não pode falar que a gente confere a data. Só insistir no Tkachuk, né, que numa série que está tão pegada, né, todos os jogos decididos apenas por um gol de diferença, ele tem 3 pontos na série, né, 2 gols, o gol importante daquele jogo com 4 prorrogações, o gol importantíssimo do shootout da última partida, 1-0 foi gol do Tkachuk, e na vitória por 2-1 do Flórida, também numa prorrogação, o passe para um dos gols foi do Tkachuk. Então, de fato, Bennett, ele e o Bobrovsky têm sido 3 pilares aí para esse time do Panthers. E se tudo correr do jeito que a gente está pensando, já falamos por aqui, vai ser uma belíssima Stanley Cup com o Vegas podendo, enfim, conseguir o seu título e o Panthers com esse timaço que eles encontraram durante os playoffs. Só para Vale, só para complementar aquela informação que você perguntou da Stanley Cup, não tem data definida ainda. Ao contrário terminaram. Ao contrário da NBA, que a NBA já seta as datas, Stanley Cup não faz isso. Então, assim, é esperado que comece 3 de junho. Isso se as séries acabarem na pegada que a gente está. Se de repente a gente tem uma série que vai para 6, 7 jogos, aí provavelmente vai adiar um pouco isso. Exatamente, eu esqueci desse detalhe. A gente sempre esquece. A NHL sempre tem um calendário um pouco mais... Não sei se é flexível a palavra, mas enfim. Tá aí, mas a gente não tem a data ainda. Mas tá tudo encaminhando para 2 varridas aí. Como também estava encaminhando para 2 varridas na NBA, mas não aconteceu. Então esse é o gancho para a gente falar um pouquinho da NBA agora. Lakers passou, atropelado. Eu não vou falar que não viu a cor da bola, porque viu bastante. Foram jogos excelentes. Foram jogos excelentes. Mas superioridade do Nuggets, superioridade de Jokic no garrafão, o Jamal Murray jogando absurdos. Então, assim, é muito bom ver esse Nuggets jogando, cara. Para mim, assim, acho que foi o Luquiba que falou isso no grupo. Para quem gosta do basquete não essa pornografia que virou bola de 3, o jogo do Nuggets é muito legal. É muito bonito, é muito divertido. E por mais que o Fernando esteja revoltado com o presuntão técnico do Lakers, cara, eu acho que independente do técnico ali, o Nuggets ia passar o trator, porque foi muito superior. Foi muito superior, tecnicamente falando. Patranzinho, me deixa... Vai, Luquiba, vai. Não, eu ia falar rápido porque eu sei que você vai destilar. Ele tá puto com o Darvin Ham. Tá puto. Não, eu acho assim, foram 2 pontos que eu entendi, pelo menos que eu percebi. Os 4 jogos o Lakers teve chances de ganhar o jogo, né? Não foi jogos que o Nuggets simplesmente de ponta a ponta acabou com o Lakers. Os 4 jogos do Lakers teve, né, em algum momento na possibilidade. Para mim faltou perna, que é o que a gente cansou de falar com o time do Lakers, que poderia ter esse problema de ter os veteranos faltando perna, principalmente no último jogo. Enquanto o LeBron quis fazer o super-homem, o Anthony Davis simplesmente não tinha mais perna para isso. E faltou a inexperiência do treinador em vários momentos, de não saber ajustar time, de não saber tentar mudar dentro do jogo, ou uma partida para o outro, você manter line-up, você demorar para mexer. Eu acho que esse foi o pecado, esses 2 pecados aí do Lakers. Não tirando os méritos de Denver. Eu vou chutar outro cara aqui, que já tá morto também, mas só para o Fernando depois bater em quem ele quiser aí à vontade. O D'Angelo Russell, né? Eu acho que também dá para chutar bastante ele, porque ele foi muito abaixo, mas muito abaixo nessa final de conferência aí do Oeste. Foi lamentável o jogo dele. E entre outros também, o Vanderbilt também não jogou bosta nenhuma. Então, assim, alguns que a gente esperava um pouquinho mais não tiveram. Sobre o LeBron, Luquiba, não sei se vai ter a mesma percepção que eu, mas no jogo 1 eu já senti que ele estava ficando um pouco sem perna, que ele já estava cansado. Teve muitas vezes que você podia ver que ele
ir pro tradicional dele, né? Pegar a bola, bater para dentro, vamos tentar o contato, falta, qualquer coisa. E ele ali, mandar uma bolinha de 3, vamos tentar de 3 Mas aqui. o jogo 4, ele entrou com faca nos dentes. Ele Sim, o jogo 4 pôs o foi time foda. nas costas, então. Uhum. Por isso que eu não falo tanto do LeBron. Porque assim, ele falou, eu preciso aparecer, então eu vou aparecer. E realmente, ele apareceu. O problema é, a outra pessoa que tinha que aparecer não apareceu. E aí, meu irmão, não tem o que fazer. Foram 44 pontos? Eu não lembro agora. Eu sei 40 que foi muito pontos, 10 40 rebotes, pontos. 9 assistências. Quase. Se eu não me engano, triplo-duplo. ele jogou sem descanso, se eu não me engano. Sim. Uhum. Teve um descanso, se não me engano, de 30 segundos no finalzinho do primeiro tempo e mais nada. Depois voltou com tudo. Que homem. Vai lá, Fernandão. Patrãozinho, que homem. Eu vou discordar de você quanto à superioridade técnica do Denver. Não negando que não tenha havido superioridade técnica do Denver. Tem sim, sem dúvida nenhuma. O que o Jokic joga é qualquer coisa fora do normal. Assim, um cara que numa série de 4 jogos consegue 3 triplo-duplos é algo fantástico, fantástico. Ele teve um jogo 2, um jogo 3, aliás, mais ou menos, para não fazer uma série de 4 triplos-duplos, que seria impressionante. Eu me lembro que no dia da transmissão falaram um pouco dessa história de um cara com 4 triplos-duplos consecutivos, mas não me lembro se isso já existiu. Só um carinha chamado Will Chamberlain, só isso. Só isso. Então imagina onde é que ele estava se metendo, né? Eu acho que a grande diferença para essa série do Denver e Lakers foi o banco. Banco treinador. O Luquiba falou bem, né? De não conseguir fazer os ajustes, né? A segunda partida da série, a Denver insistindo muito no jogo de perímetro, porque via que a marcação dos Lakers de perímetro estava mal feita. A gente esperava que o jogo na volta para Los Angeles isso pudesse ter sido consertado. Como eu falei em vários momentos, né, eu nunca pensei que os Lakers pudessem anular qualquer coisa do Denver, mas minimizar o impacto que esse jogo teria. Em momento nenhum o Darvin Ham foi capaz de fazer isso. Ele não foi capaz de criar um sistema de marcação no Jokic. Quando ele conseguiu, foi muito mais no esforço do Schroeder, que tem 400 centímetros a menos do que o Jokic e 30 quilos mais ou menos a menos também para poder marcar. A mesma coisa com o Jamal Murray. Então o Schroeder, que é um cara que tem uma importância na rotação do time dos Lakers, acabou também ficando sobrecarregado fisicamente, de fôlego, porque ele tinha que correr atrás do Jokic, tinha que correr atrás do Jamal Murray, porque não existia um sistema de marcação para esses dois caras. A bola de 3 de Denver continuou caindo com muita frequência, não só porque os caras também estavam bem calibrados, né, porque eles poderiam ter tentado 60 bolas e acertado 15. Isso aí não teria feito nenhuma diferença para a série, mas além de ter os caras arremessando e convertendo muito, o Ham não foi capaz de criar um sistema de marcação para isso. E o que mais me impressionou na má gestão do Darvin Ham foi a incapacidade de ele manter o time dos Lakers vencendo nos momentos que os Lakers estavam vencendo bem as partidas. Porque no jogo 2 o Lakers teve um momento de vitória de 11 pontos de vantagem e assim, no pedido de tempo do Malone, na volta, a vantagem se esvaiu completamente. No jogo, né, no último jogo da série, o jogo 4 da varrida, os Lakers chegaram a vencer por 15 pontos de vantagem e também num pedido de tempo do Malone, depois quando volta o jogo, a vantagem acaba assim, de repente, um terceiro quarto de 36-16. Algo assim absurdo. Eu acho que faltou muito pro Darvin Ham nessa série. É claro que ele fica por mais 3 anos com o time dos Lakers e tem tempo para poder aprender. E eu acho que essa série vai ser uma série que vai deixar muito aprendizado, muito ensinamento para ele. Mas que ele foi muito, muito mal nessa série, ele foi muito mal. Ele foi completamente engolido pelo Malone, né? O que o Spoelstra também estava fazendo na série contra o Boston em relação ao Mazzulla, porque eu acho que o Mazzulla e o Ham os dois têm o mesmo problema, a falta de percepção do momento que tem que pedir um tempo, né? Era muito comum na série dos Lakers 2 ataques do Denver que não eram convertidos em pontos, e esses 2 ataques dos Lakers que eram convertidos em pontos, o Malone pedia tempo na hora. Ele, em pouquíssimos momentos, deixava a partida desgarrar demais.
quando desgarrou e ele chamou o time, logo o time respondeu às orientações e ao planejamento que ele fez ali. A capacidade do Malone de mudar as coisas durante o jogo foi fundamental para o time do Denver ter sucesso, coisa que o Darvin Ham não conseguiu fazer em nenhum momento, nem durante as partidas, que é mais difícil para um técnico que não tem muita experiência, mas espantosamente, entre as partidas, entre uma partida e outra, ele não foi capaz também de criar nada que pudesse segurar um pouco, minimizar um pouco os impactos ofensivos do time do Denver Nuggets. Mas eu fico feliz, triste pelos Lakers não poder conseguir o 18º, mas essa chance de o Denver ter o seu primeiro título, e esse primeiro título vir com o Jokic é muito legal. O Jokic, o Jamal Murray, o Aaron Gordon, que está jogando demais também, KCP, que nunca fez aquilo que ele está fazendo em Denver quando ele jogou nos Lakers. Fico feliz para esses caras conseguirem. Eu acho que vai ser uma bela resposta do Denver, mas vai ser uma bela resposta do Jokic em relação ao que não deram para ele o prêmio de MVP nessa temporada. Eu acho que ficou muito claro. Claro, né, o MVP é um prêmio de temporada regular, mas ficou muito claro o que é um jogador do tamanho do Jokic em relação ao Embiid, que longe de ser um jogador ruim, mas Jokic é hoje um dos maiores da NBA, sem dúvida nenhuma. O Jokic saiu dessa série, né, das finais de Conferência do Oeste, com médias de triplo-duplo, né? Então ele saiu com 27,8 pontos, 14,5 rebotes e 11,8 assistências. Então, assim, é monstruoso o que ele faz. Mas, assim, tirando esse status de prêmio Jokic do melhor jogador do Nuggets, Luquiba, o Fernando acabou trazendo um nome que eu ia trazer para você. Aaron Gordon e Jamal Murray têm feito também. Fizeram uma série também espetacular. Eu acho que o Murray até mais que o Aaron Gordon. Mais clutch, mas né? muito mais, né? Mas esse último jogo do Gordon talvez tenha sido melhor, assim como em posição, postura e tudo mais, do que o Murray. Mas o que esses dois têm jogado também é aquele cheirinho de time campeão, né? A Ana Denver... que não escute isso e fique puta com a gente. Denver funciona como um time, diferentemente desses times que você tem uma estrela, 2 estrelas e o time joga em torno dessa estrela em função disso. O Denver não faz isso. Você não vê o Denver jogando em função do Jokic. O Jokic, ele é fora da casinha, então ele consegue se sobressair, mas o Denver joga em time, joga coletivo, então assim, a unidade inteira funciona. Você vai pegar jogos que não é sempre o Jokic vai fazer o double-double, o triple-double dele, mas você vê que o time sempre vai ter ali algum coadjuvante aparecendo. Dificilmente você vai depender só do Jokic. Essa série foi isso, essa temporada foi isso, e nas temporadas passadas só não foi isso por lesões. A gente sabe que atrapalhou bastante, né, Denver nos últimos anos. Então, esse time tá aí certinho, arredondinho, e eu espero, claro, né, não vou querer zicar, mas eu espero que pelo menos seja premiado aí o Jokic, porque já que não ganhou o MVP, então pelo menos que ganhe o título, porque aí vão acabar com aquele papo de como é que um cara 3 vezes seguidos MVP sem ter um anel. Então dá um anel pro cara e pronto. Melhor, né? Até mais mais justo. Sim. Inclusive, Jamal Murray com 2 jogos de 37 pontos, sendo que no jogo 2 ele estava apagadão, o último quarto, 23 pontos, para ganhar o jogo, né? Aquele último quarto do Jamal Murray no jogo 2 foi foi uma atuação que ganhou o jogo. Ali ele ganhou aquele jogo, de fato. Então, não só isso, como a última bola do jogo 4, ele que defendeu o LeBron. Sim. Realmente. Só corrigir uma informação que eu disse aqui, a sequência de triplos-duplos numa série não é do Timberland, tá bom? O que aconteceu nessa pós-temporada foi o Jokic quebrar o recorde de mais triplo-duplos numa pós-temporada, que era do Timberland. Então, só corrigir uma informação que eu falei. Então, o Jokic quebrou já esse recorde. Então, foram... Deixa eu até pegar aqui, que eu me confundi agora. Foram... Peraí. Durou por 56 anos esse recorde. Foram 7 triplos-duplos para o Will Chamberlain em 66, 67. E o Jokic agora tem 8 nessa pós-temporada.
É muito incrível, cara. É muito incrível o que esse cara faz. Eu respeito quem falar que não gosta dele, mas eu só quero falar um negócio. Você tá errado. Eu te respeito, mas você tá errado. É isso. Beleza, saindo aqui, vamos parar de babar tantos nuggets para a Ana não achar que a gente está querendo se zicar e vamos para outro lado, que eu quero falar para tentar zicar e ver se a série fica divertida. Nem a Dercy Gonçalves tira essa série do Hit agora, entendeu? Nem a Dercy Gonçalves. Não, Mas, Luquiba, esse jogo 4 foi muito bom. Esse quarto de 20 e tantos pontos do Tatum, puta que pariu. O Tatum agora mostrou o Tatum que a gente gosta. então, me preocupa porque, assim, eu disse desde a primeira série, esse Boston não tem time cheiro de campeão. Você não vê esse time jogando com garra para isso. Aí você teve problemas a mais do que deveria ter contra a Atlanta, que era uma série que você tinha que varrer e você levar para 6 jogos. Aí você tem um adversário que, teoricamente, é um adversário fácil para você, porque Boston, como rotinamente, vem batendo em Filadélfia, e você precisa de 7 jogos e ainda virar de 3-2. E aí agora você se coloca nesse buraco, né? Porque você entra com o ego lá em cima. O Tatum, nos últimos jogos contra a Filadélfia, saiu falando que ele era o melhor jogador do mundo e não sei o quê. E aí você não performa. Então, assim, não tem muito o que falar. Eu não acho que vai longe. Eu acho que acaba próximo jogo. Eu acho que o jogo 4 só foi tentar defender a honra, porque a franquia de Boston na história foi varrido 4 vezes, sendo que dessas 4 vezes, 3 foi na década dos anos 2000 para cá. Então, assim, não é uma franquia que comumente acontece isso. Eu acho que foi basicamente isso, foi você proteger a história, você entrar com um jogo do tipo, peraí, não vamos entrar negativamente para a história, então vamos pelo menos ganhar um jogo. E Miami deu uma relaxada numa hora que pode relaxar, mas eu não vejo essa série perdida. O Spoelstra já colocou o Mazzulla no bolso faz tempo, eu não vejo como Boston consegue sair desse buraco. Falta muita coisa. Não é diferente que eu falei da série do Lakers, que o Lakers nos 4 jogos teve chances boas de vencer, contra Boston não. O jogo 1, Boston tinha que ganhar, não ganhou. Deixou o Miami virar. Jogo 2, a mesma coisa. Boston tinha que ganhar, deixou o Miami virar. Jogo 3, você foi atropelado. Você não viu a cor da bola. E aí, esse jogo 4 foi a lavar a honra, mas para mim a série acaba no jogo 5. Se vencer por algum milagre do jogo 5, não passa do jogo 6. Eu não vejo o Boston com time para isso. Por isso que eu não trago aqueles números de foram 150 vezes, nunca aconteceu isso, porque para mim isso não vai acontecer, para mim isso é irrelevante. Na NBA nunca aconteceu a virada do 3-0 para 4-3, não vai acontecer esse ano, por mais que a gente tinha 2 possibilidades, não vai acontecer. Já aconteceu de chegar um 3-0, ficar 3-3 e ir para o jogo 7, mas perder no jogo 7. Se eu não me engano, a última vez foi com o Dallas, que o Portland, né, virou, estava 3-0 Dallas, Portland empatou 3-3. E no jogo 7, o Portland chegou a estar vencendo no terceiro quarto, mas aí Dallas conseguiu ganhar. Mas assim, eram times diferentes. Eu não vejo isso acontecer com esse time de Boston. Esse time, ele é fraco mentalmente, ele é fraco no banco. O Mazzulla não é ainda um treinador para isso. Ele não tem a presença de vestiário que o Udoka tinha, comparando só de treinadores calouros de Boston, né? Eu não vejo o Mazzulla ainda pronto para isso. Eu acho que Boston não consegue. E já saiu vários reportes que o vestiário está rachado. E rachado com as principais estrelas, né? Jason Tatum e Jaylen Brown. Então, assim, não tem como esse time conseguir passar isso. Por isso que eu não nem querer zicar nem nada, é ser realista. Se o Luquiba tá colocando todos esses defeitos do outro lado, né, Fernandão? A gente tem o Jimmy Butler que tá jogando absurdos. Não, sim, eu não tô nem querendo colocar o mérito de Hit, que você sabe que eu penso a respeito do Spoelstra, você sabe, para mim é o melhor técnico disparado. Vamos falar de Popovich. Não, desculpa. Popovich tinha recursos humanos. O Spoelstra está fazendo muitas vezes sem os recursos humanos. Você tem o Jimmy Butler, que praticamente foi escorraçado de Filadélfia. Foi escorraçado de Chicago. É um jogador que todo mundo fala, não quero você aqui. O cara foi atrás do Miami com um time de acho que 3 ou 4 jogadores não draftados. Assim, é fantástico o que está fazendo. E assim, está sem o
o seu amigo lá, esqueci dele, o Tyler Hero. Oladipo. Não, o Oladipo, exatamente, desculpa, Fernando, não é o Hero. Tá sem o Oladipo, tá sem o Hero, e mesmo assim não tá fazendo a menor diferença, né? Você vê o Bam Adebayo, que na temporada regular não foi tão dominante assim, cresceu demais nos playoffs, e o Jimmy Butler pôs o time nas costas e falou, nos momentos que precisa aparecer, nos momentos que não conseguiu aparecer, teve outras pessoas para aparecer, então assim, não quero nem tirar os méritos de Miami, com certeza Miami vai chegar na final com méritos, eu só estou focando na parte de Boston, porque para mim é uma decepção, essa série Boston tinha que ganhar, tá sendo dominado, não é surpresa para mim, porque você sabe que eu falei lá atrás, eu não imaginei que fosse o bracket Boston contra Miami na primeira rodada, e eu falei para você que Boston não passaria de Miami. Então, para mim, não é, né, uma surpresa Miami tá vencendo a série. Para mim, a surpresa é como tá vencendo a série. Boston tá completamente dominado na série. Tá bom, então, mas Fernandão, do outro lado tem o Jimmy Butler jogando muito, tem o Caleb Martin jogando muito, tem o Bam Adebayo jogando muito, e eu acho que cabe aqui falar um senhor chamado Duncan Robinson, que tenha começado a aparecer um pouco mais nesses playoffs aí, e metido umas bolinhas de 3 importantes aí para salvar o Heat. Acho que Gabe Vincent também tem que ser mencionado. Porra, com certeza, Fernandão. Max Strus também tem que ser mencionado. Esses caras todos, né? O Luque falou, o time do Miami tá jogando inteiro. É claro que você tem na figura do Jimmy Butler, o cara que chama, né, todo mundo para jogar de fato, mas Gabe Vincent já contribuiu muito na partida 3 para poder ganhar o jogo. Aquela partida foi uma dominância do Heat assim, espantosa. E é o que eu falei, eu acho que o Mazzulla padece dos mesmos problemas de inexperiência que o Ham, né? A incapacidade de, durante o jogo, perceber as mudanças que são necessárias fazer, os ajustes que são necessários fazer, não conseguir fazer os ajustes entre as partidas. E acho que o que me chamou muito a atenção negativamente no time de Boston, e aí eu não sei se isso é o ambiente que o Luquiba trouxe para a gente, né, dentro do vestiário de Boston, que não está muito legal, ou se talvez uma sobrecarga de trabalho tenha impactado, mas o Smart não está bem na série também, né? O Smart, ele talvez não tenha a qualidade técnica que tem o Jimmy Butler, mas ele tem a influência de pessoa, de time, que o Jimmy Butler tem, e acho que ele não está conseguindo impor isso nessa série contra Miami. E jogando mal o Marcus Smart, jogando mal não só nessa coisa de influenciar os seus companheiros, mas também jogando de fato decisões ruins. O Malcolm Brogdon também, que é um outro cara que contribuiu muito na série anterior, nessa série também deu uma caída. E é de se investigar se é só o ambiente mesmo, ou talvez a sobrecarga de jogos agora está pesando um pouco mais na perna, e a perna também está pesando na cabeça. Mas eu tô com o Luquiba. O jogo de ontem, né, o jogo 4 da série que poderia ter sido a varrida, eu acho que Miami, quando abriu uma vantagem em certa altura do jogo, perdeu um pouquinho da concentração, deixou as coisas ficarem meio bagunçadas, e aí o Tatum conseguiu reagrupar o time, e a reação foi importante para depois colocar Boston na frente. A gente viu depois Miami muito preocupado em reclamar com a arbitragem de contatos, ou então precipitando muitas bolas de 3, isso aí acabou deixando o jogo desgarrar, e Boston soube se aproveitar, porque tecnicamente o time do Boston não deve nada ao time do Miami Heat, absolutamente nada. É superior. Nada. E aí no momento em que teve uma distração do Heat, eles foram lá, se aproveitaram e venceram o jogo. É claro que é isso, Boston, e como o Lakers estava, e agora Boston ainda está vivo, mas está jogando contra a história. São 100 não sei quantas séries com 3-0 nunca tendo sido virada. Pode virar? Pode virar. Claro que pode virar, mas é muito difícil que Miami, nos próximos 3 jogos, não consiga vencer um, que é o único que falta para ele poder levar a série. Faltou muita coisa para Boston, como também faltou muita coisa para Lakers, e aí eu acho que o banco, fundamentalmente para esses dois times historicamente favoritos, pesou negativamente contra Miami por causa do Boston e contra Denver por causa do Lakers. E só para adicionar mais o que vocês falaram dos 4 jogadores não draftados que estão jogando muito nessa temporada, e nesses playoffs mais especificamente,
Miami começou com 9 jogadores no seu roster, vamos dizer assim, que são não draftados, tá? Logicamente que depois no roster principal foram só 7. Eles são Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin, Duncan Robinson, Udonis Haslem, Haywood Highsmith, Omer Yurtseven. Então são 7 jogadores que ficaram durante a temporada como dos titulares, estiveram disponíveis ali para o Spoelstra. E aí nós temos o line-up principal aí, que tem os 4 aí, que nós vamos dizer, né? O Duncan Robinson, o Gabe Vincent, Max Strus e o Caleb Martin. Todos eles não draftados. É impressionante. Para quem fala que o Spoelstra só foi campeão porque tinha o trio lá, essa é a maior resposta que ele pode dar. Sim. E outra coisa também do Spoelstra, né? Ele é um técnico que veio de dentro da organização do Miami Heat. Então ele já era de lá, foi caçado, estudado, tá ali. Pat Riley, ó. Ele não era técnico, ele era o cara que ficava analisando o vídeo. É basicamente parecido com a história do próprio Pat Riley, que também não era treinador, era um assistente, isso, aquilo, e aí depois foi. E aí, cara, foi e merece também. Não quero tirar os méritos de Miami, claro que eu quero que Denver seja campeão pela toda a história, mas também se Miami for campeão, tá em ótimas mãos, não é aquele título que você fala, pô, que merda, esse time venceu, não era para ter vencido. Qualquer um dos dois que ganhar tá de bom tamanho. Exatamente. E estaremos lá na Kiba. Tava vendo o jogo ontem, essa história dos caras não draftados, eu fiquei pensando, onde é que estavam os caras que tem que observar jogadores e que não observaram esses caras? Sempre tem Fernandão, isso. É que aí eu acho que... É claro assim, né? Porque naquele momento, talvez eles não fossem o que são agora, né? Exatamente, eu nem, acho que nem assim a possibilidade de saber trabalhar os caras para chegarem aonde eles chegaram agora, né? É muito louco isso. Mas aí você pega... Os caras são muito bons, né? De repente, porra, nunca perceberam ali uma possibilidade de aquilo explodir, virar o que esses caras viraram agora com o Miami, né? Mas aí é aquela história, né? De quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É difícil você supor isso, porque assim, será que esses caras... mas assim, será que esses caras teriam sucesso se cada um fosse individualmente para algum outro time? Não dá para saber. Eu acho que é um apanhado de situações, não é só o fato de olheiro e tal, mas assim, é o sistema, as condições, você ter alguém que acredite em você, são vários fatores, né, para o cara ter esse sucesso aí. Eu não sei se você pega uma peça só dessa e coloca em outro time, provavelmente não ia acontecer nada, então é difícil ficar fazendo esse exercício aí. Tem muito disso, realmente, que o Luquiba falou, e o que corrobora isso é o que a gente discutiu no draft do Jalen Suggs, que eu esqueci o ano agora, Jalen Suggs, o Scottie Barnes, eu esqueci quem mais estava lá. 21, acho, 20... Tava eu, você e o Eric, a gente fez uma transmissão rápida sobre o draft, e que foi tipo um mock draft antes de começar o draft, e a gente comentou, falou, putz, o Scottie Barnes, se cair no Toronto, é a melhor posição para ele, porque todo mundo falava muito mal do Scottie Barnes, falou assim, pô, é um cara que conhece muito de basquete, mas problema com arremesso, problema em ser um pontuador, ele é um bom passador e entende o jogo. Ele talvez tenha uns 2 anos de NBA e depois ele vire técnico, tal. Tinha muito esses comentários em cima dele. E olha o jogador que ele virou para Toronto, né? Então, assim, tem muito de onde o cara cai e quem sabe desenvolver o talento. Então, é o que vocês falaram, né? Faça analisar agora. Mas é curioso isso. A fala do Fernandão realmente é curiosa, porque dá pra gente pensar assim, ser ruim na NBA é uma opção, porque tem muito talento por aí, a verdade é essa. Beleza, fechamos aqui. Só trazer uma informação, eu não vou lembrar de cabeça todos os nomes agora, mas o Monty Williams foi demitido, né, do Phoenix, e Phoenix já começa algumas entrevistas, Nick Nurse, Frank Vogel e mais um cara, Doc Rivers, e Doc Rivers, cogitados aí para ocuparem a vaga do Monty Williams lá em Phoenix. Uma pena, né? Porque a culpa não é do Monty Williams, pode ser de qualquer coisa, menos do Monty Williams. Mas beleza, enfim. Fechando aqui essa parte para entrar no nosso Oaklandês, que não será mais Oaklandês em algum momento aí da próxima vida dele. Mas enfim, eu quero começar só com uma observação para a gente falar antes disso, Fernandão, que basicamente
Sem dinheiro público, esses milionários querem cair fora de cidade e o que eles gostam mesmo é de privatizar lucro e socializar prejuízo. É isso, tá? Então eu poderia até deixar como essa frase aqui do podcast, mas eu não vou deixar. Mas realmente é lamentável a situação do Oakland A's, né? O estádio está em situações deploráveis. É um dono que não está nem aí para nada, largou o time completamente, mas quer arrumar um estádio, quer aumentar não sei o quê. Como a cidade não ajuda, ele falou: vou para Vegas, então, onde eu tenho um dinheirinho ali. E isso vai acarretar muitas coisas, entre todas elas, essa torcida apaixonada do Oakland A's, assim como a do Oakland Raiders também era apaixonada. E aí a gente pode entrar em várias discussões de, pô, não é barato para esses caras pegar, sair, ir para Las Vegas, acompanhar o time. O que vai acontecer com o Oakland A's? A gente tem muita discussão para cima disso. Mas seu panorama primeiro de um time que vai para Vegas, aí depois surge uma mensagem que pode ir para a Flórida, e aí depois volta para Vegas, e agora que talvez não vá para Vegas, mas uma coisa sabemos: em breve o Ace estará em outra cidade que não Oakland. Acho que é muito difícil que não seja Las Vegas, né? Por toda a movimentação que já está havendo no próprio estado de Nevada, embora os A's tenham tido um, entre aspas, revés essa semana, eles vão construir um estádio, pretendem construir um estádio onde funcionava o Tropicana Cassino, ali naquela rua principal de Las Vegas. O estádio está previsto para custar $1,5 bilhão, com uma subvenção de $500 milhões, que era o que eles esperavam vindo de dinheiro público, entre subvenção, isenções de impostos ou impostos arrecadados que iam ser destinados para a construção do estádio. Até agora o que eles conseguiram foi 195 milhões, pouco para o que eles esperavam, embora eu tenha lido hoje na Sports Illustrated que esse problema já não existe mais. Não disseram muito bem de onde é que vieram os outros 305 milhões do dinheiro público que vai financiar parte do estádio, mas algumas pessoas ligadas ao Oakland A's, a gestão do Oakland A's, disseram que o problema de dinheiro público não existe mais. Vamos ver como é que isso vai se resolver aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. A verdade é essa: A's não vai seguir em Oakland, e é muito difícil que não seja o próximo Las Vegas A's, Las Vegas Athletics, porque a situação em Oakland é deplorável. Os próprios torcedores já não mais apoiam o time, pelo menos não indo ao estádio, né? A gente tem uma situação triste. No dia 4 de abril, o público no jogo lá no Coliseu de Oakland foi menor do que 11 jogos de AAA, e no dia 15 de maio foram 2.064 pessoas assistirem Arizona Diamondbacks e Oakland A's lá no Coliseu. O pior público da MLB desde 1979, algo absurdo. Então, há uma força completa, né? O próprio poder público do estado de Las Vegas, do estado da Califórnia, mais especificamente da prefeitura de Oakland, não tem muito mais diálogo, porque o prefeito de Oakland diz que o time do A's fechou as portas para qualquer tipo de diálogo. O que eles queriam era o que eles queriam, não queria ouvir nenhuma outra proposta. Era o que eles queriam que fosse feito, se não fosse daquele jeito, eles não aceitariam mais. E está vivendo esse momento, né? O time precário também, né? O time se desfez por completo. Até 3 temporadas atrás ainda era um time bastante bom. Depois disso, todo mundo foi embora, Olson foi embora, Sean Murphy, Mike Fiers, outros arremessadores, jogadores. É um time que se desfez por completo e não tem mais nenhum sentido, nessa condição que está, continuar em Oakland. Deveria continuar em Oakland, porque a história dos A's em Oakland é bem bonita, bem bonita. Um time que tem uma bela história da década de 70, tem uma história importante da década de 80 também, campeão da World Series por 3 vezes consecutivas na década de 70, né, em 72 e 74.
Só Oakland venceu também na década de 80 e 89. É lamentável que um time com a história que tem Oakland, né, que vem desde da Filadélfia, passando por Kansas City e agora em Oakland, tenha que viver essa mazela, que é o interesse espúrio de um empresário que quer que suas vontades sejam feitas. Vai acontecer, forçou tanto que vai ter que acontecer. Sobre essa possibilidade, Patrãozinho, que você falou de Oakland, de A's ir para a Flórida, na verdade, o que passou a se conversar é uma possibilidade de que o Tampa Bay Rays mude de lugar, vá para Orlando, né? Um dos fundadores do Orlando Magic, o Pat Williams, é o cara que está encabeçando a possibilidade de uma franquia de MLB existir na cidade de Orlando. Ou vai ser por expansão, ou vai ser pela mudança de casa do Tampa Bay Rays. O Bob Manfred já disse que é o seguinte: a situação de expansão na liga só vai acontecer quando A's e Rays decidirem seu futuro, seja ficando onde estão, seja indo para outras cidades. É uma boa possibilidade dessa mudança de Tampa para Orlando, porque afinal de contas as cidades estão no mesmo estado, são razoavelmente perto, e a manutenção da torcida seria interessante, numa cidade que recebe muitos turistas, né? Muitos turistas, e é justamente nesse ponto que o Pat Williams está apostando aí nesse projeto do Orlando Dreamers. Possivelmente não vai ser esse o nome do time, mas o projeto tem esse nome, Orlando Dreamers. Vamos ver como é que Rays se define lá pelo lado da Flórida, mas pelo lado da Califórnia, Oakland, não existirá mais um time de Oakland, mais um time histórico saindo de Oakland e indo para Las Vegas. E assim, se tem uma coisa positiva nisso, né, é que se a galera fala que o beisebol é um esporte de idosos, de pessoas mais velhas, que não tem gente nova indo assistir o beisebol, pelo menos eles vão lá, ficam em Orlando, ainda fica num estado cheio de aposentado, cheio de gente antiga, que vai continuar aproveitando bastante o beisebol. É isso. Não, mas brincadeiras à parte, eu queria falar algumas coisas que eu acho que são meio óbvias, assim, a gente tem que ser claro também, né? Querendo ou não, os times na cidade, como o Fernando falou, vão atrair turismo e tal. Só que eu acho que, às vezes, esses proprietários usam isso como muito botar uma faca no pescoço da cidade, deixar a cidade de refém. Fala assim, você vai perder receita de, sei lá, de turismo, você vai ter menos empregos aqui, não sei o quê. Usam isso como, tipo, para deixar a cidade refém e aceitar qualquer coisa. Por exemplo, não vou ser também hipócrita de falar sobre as construções com dinheiro público, etc e tal. A gente viu o Buffalo Bills agora que renovou lá o Highmark. É Highmark agora? Não lembro o nome. Mas renovou o estádio deles e... Não, desculpa. Terá um estádio novo e as casas estão citando aí $1 bilhão para esse novo estádio e tudo com dinheiro público. Aí você pega e fala assim, mas tem que ser porque ajuda a cidade, não ajuda a cidade. Aí vem alguém que fala assim, não, mas não é todo mundo que é assim. O SoFi Stadium foi inteiramente construído com dinheiro privado. Uma ova. Porque o que teve de isenção de imposto na construção do SoFi Stadium não foi totalmente privado. Então é por isso que eu soltei minha frase aí do privatizar os lucros e socializar o prejuízo. Mas enfim, é triste isso, né? Os caras usam de refém mesmo, né, Luquiba? E depois ainda vem essas histórias de carochinha aí, de que um é dinheiro privado, o outro você vai perder não sei o quê, e eu perdi meu foco. Pode me chamar de hipócrita ou qualquer outra coisa, mas eu aplaudo a cidade de Oakland. Eu aplaudo. Porque, assim, eu estive lá para acompanhar um jogo ainda do Raiders, né, quando estava lá. Cara, a cidade... Contra o Colts. Vitória do Colts. Obrigado. Cara, a cidade está quebrada, a cidade está feia. Não vai falar que tem turismo. Não tem turismo lá. Você entende? Então, assim, não é a franquia de esporte que vai trazer o turismo. Não tem. E a cidade está certa em dinheiro deles investir em outras coisas e não para melhorar a qualidade de vida de um bilionário. Você entendeu? Então, acho que eles estão certíssimos em não se colocar nessa situação de vamos ser refém. E se o cara quiser levar, leva a franquia.
porque o que esse cara fez com esse time foi isso mesmo, do tipo, eu vou perder de propósito, eu vou tirar o interesse, eu vou deixar num ponto que todo mundo vai falar, por favor, saia daí. Porque o cara tinha qualquer tipo de sucesso, o cara falava, não pode ter sucesso. Então vamos trocar todo mundo e vamos eternamente ficar na reconstrução, porque não dá para entender os movimentos que o Oakland fazia. Achava talento do nada, começava a ter sucesso, não, troca por outro nada, porque não pode ter sucesso em Oakland. Basicamente parecia que era isso, né, o mantra, e até chegar nesses números que o Fernando falou. Eu entendo a cidade abandonar, porque você vai abandonar o que? Você vai torcer para um time que claramente não quer continuar lá, qual é o incentivo que a torcida vai ter? Então eu acho que, eu aplaudo o que a cidade de Oakland fez, eu acho que está certíssimo, e enquanto você tem as cidades querendo falar, não, vem para cá que a gente dá o mundo para você, vai continuar nesse mundo. Se todas as cidades começassem a fazer o que Oakland fez, talvez mudasse um pouco o pensamento de tudo. Eu estive lá no Coliseu, o Coliseu realmente é horrível para estádio, só que não justifica uma coisa com a outra. Falar do que ele falou, do Fernando falou a respeito do race, aí eu acho que já é outra história. Aí já acho que são situações diferentes. Ali eu acho que é um dono que parece que faz tudo para que o time tenha sucesso na cidade, e parece que aí é a cidade que não colabora com isso. Eu não digo nem questão de incentivo de estádio nem nada, mas eu acho que a torcida parece que não compra o time, e o dono está sempre ali tentando, com as limitações dele, colocar um time decente, e está sempre tendo sucesso e não tem esse retorno. Então eu acho que aí sim seria méritos para a franquia ter a chance de você ir para Orlando, que com certeza aumentaria o público. Você vê o Magic ali, você está ali, você não precisa ter aquela fanbase, mas você vai ter estádio sempre cheio, porque você vai ter o turismo. Apesar de ser em Tampa, acho que é São Petersburgo, se não me engano, o estádio. Isso mesmo. É muito complicado de ir para lá. É horrível parar. É horrível parar próximo do estádio. Sim. Eu sei que eu já assisti jogo do Buccaneers antes de Tom Brady, para não falar qualquer outra coisa. Eu já assisti jogo do Lightning, né, e nunca assisti do Rays por conta disso. Não é tranquilo ir para lá. Então, eu entendo esse movimento. Eu espero que aconteça esse movimento. Eu não quero que seja via expansão o Orlando Dreamers, né? Eu espero que seja Orlando Rays. Eu acho que faz mais sentido para a liga. Eu acho que não é hora da MLB fazer expansão, e se fizer expansão, que faça em outros lugares que precisa, tipo Portland. Eu acho que faz muita falta um time lá. Então, eu acho que tem outros caminhos aí para a expansão, mas eu espero que, é o que o Fernando falou, o Manfredo, pelo menos nesse ponto, olha que heresia em concordar com o Manfredo, mas nesse ponto ele está certo. Eu acho que tem que resolver mesmo a situação desses dois antes de pensar em expansão. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E Fernandão, a próxima pergunta era essa, né? Justamente o que o Luquiba já trouxe. A gente pensando que a gente teria uma movimentação de A's para Vegas e uma movimentação de Rays para Orlando, isso é ótimo, porque a gente continua com a esperança das franquias de expansão nas cidades que a gente tanto quer. O Luquiba falou de Portland, mas talvez um Nashville Stars seria uma reparação histórica tremenda. E voltar um time para Montreal seria muito legal também. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita treta de voltar um time para Montreal. A gente pode discutir isso no outro podcast com o Rafik aqui, o Rafik xingar, reclamar, fazer toda aquela história que ele adora. Mas eu acho que é isso, né, Fernandão? Se esses dois times se só realocarem, a gente abre duas vagas aí bem interessantes. E já existe, né, um grupo de empresários, de pessoas que estão bastante empenhadas nesse projeto de criação de um time lá no Tennessee, né, em Nashville. Possivelmente o Nashville Stars. Seria mais um time do sul dos Estados Unidos, e aí, fundamentalmente num estado que tem reparações históricas a serem feitas, né? O sul dos Estados Unidos sempre deu muitos jogadores importantes para a MLB. Durante o período do beisebol negro, né, nas Negro Leagues, jogadores vindos do sul, do Mississippi, da Georgia, Tennessee e outros estados fizeram muito bem as Negro Leagues, e depois
Jack Robinson, Satchel Paige, esses caras todos vêm dessa região, né, do Alabama, do Mississippi, da Georgia. Então a MLB precisa ter uma liga, uma franquia que tem uma ligação profunda com a negritude estadunidense. Eu acho isso fundamental, e uma franquia em Nashville seria bem legal, muito legal. E eu gosto dessa ideia do Luquiba. Eu prefiro uma franquia no Oregon do que uma outra franquia no Canadá. Acho que Toronto talvez já seja o suficiente para o Canadá. Eu não sei se Montreal teria sucesso, mas acho que uma franquia no Oregon seria bem legal. Um time em Portland seria muito bom para a MLB também. Acho que o Oeste também merece ser privilegiado, porque o Oeste foi uma lufada de renascimento para a MLB, e acho que uma franquia em Portland seria bem legal também. Só para complementar, porque eu perdi meu foco, não sei se o Fernando falou, quando a gente fala de Nashville Stars, é porque Nashville Stars foi um time da Negro League. Falou. Então, assim, tá. Então seria realmente uma reparação em cima disso, e é muito belo, muito belo. Para você que tem aí o MLB The Show, o 23, você pode conferir esses times da Negro League, os grandes jogadores da Negro League. A gente já falou isso algumas vezes por aqui, acho que o Nathan também falou lá na Entradas Extras. Dito tudo, a gente falou algumas coisas aqui, a gente falou sobre deixar de refém, sobre a mudança, sobre alguns valores de estádio. Dois pontos aqui para a gente fechar esse do ex, enquanto a gente está só nessa fase de especulação, enquanto alguém não veio e falou, realmente estamos mudando. Primeiro, uma mudança para Vegas. Vocês mudariam toda a identidade do time? Toda a identidade da franquia? Seria Vegas Ace ou a gente vai criar um Vegas Gamblers? Nossa, que bosta. Eu acho que a princípio não. A princípio eles vão manter o nome, mas não é o Ace. Não vai ser o Ace. Pode colocar, tá usando o nome, mas não vai ser o Ace. E aí, em algum momento, eles vão falar, peraí, por que a gente vai estar continuando? Vamos pensar em redesenhar a identidade. Mas eu acho que a princípio não. A princípio mantém como Ace. Boa. Fernando? Eu penso que a franquia tem muita história, né? A franquia vem desde o século XIX, já andou por Filadélfia, já andou por Kansas City e agora por Oakland. É difícil você desenraizar essa história toda dos ex. Eu acho que talvez uma reconfiguração de mascote, uma reconfiguração talvez da logo do time, mas o Athletics eu acho que vai continuar existindo. Talvez mudança de cores, pode ser que isso aconteça, mas deixar de existir o Athletics é algo que doeria muito, seria muito doído, mas talvez uma reformulação da marca nesse sentido de mascote, de logo e tudo mais, isso pode acontecer, até porque perderia um pouco do sentido, né, do elefante. O elefante faz muito sentido nesse Athletics quando era Kansas City, quando era Filadélfia, mesmo em Oakland o elefante já não era fazia tanto sentido. Vamos ver como é que eles vão trabalhar com isso. Talvez colocar um bobo da corte, um Joker lá no... que, Fernandão, eu penso assim, eu pelo menos o que eu tô acompanhando do dono fazendo com o time eu vou primeiro forçar uma mudança, eu vou conseguir um estádio novo, eu vou conseguir aumentar o capital, eu vou conseguir vender essa franquia por muito mais do que eu conseguiria. Eu tô imaginando que vai ser nessa pegada, e aí por isso que eu acho que a princípio não vai ter nenhum tipo de mudança. Mas aí quando trocar de proprietário, aí talvez eles vão tentar fazer alguma coisa mais com cara de Vegas mesmo. Eu queria ter todo o dinheiro do mundo só para comprar o Oakland A's e não tirar lá de Oakland. Reformular o Coliseum com o meu próprio dinheiro, entendeu? E deixar o time lá, fazer um trabalho incrível naquele time. Que vontade que eu teria. Enfim, mas também eu não seria uma boa pessoa se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Boa reflexão para o final de semana. Segunda pergunta para vocês em cima disso. Quem perde mais com essa mudança? É uma pergunta interessante. Quem perde mais é a cidade? Quem perde mais são os torcedores? Quem perde mais é a própria franquia? Cara, eu acho que quem perde... O dono não perde.
O dono não vai perder. Quem perde é o torcedor, né? O torcedor já... Tudo bem, você atravessa a ponte, você pode ver lá em São Francisco o jogo dos Warriors. Você já não tem mais os Raiders, você não vai ter em breve os A's. Quem perde é o torcedor. A cidade, como o Luquiba falou, tem outras prioridades. É claro que times esportivos, equipes esportivas são instrumentos de atração de público para essa cidade, né? Turismo interno, turismo de pessoas que vêm de outros países para poder visitar, para quem gosta de beisebol, mas a cidade tem outras prioridades e ela está cuidando dessas outras prioridades. Nesse momento não eram as franquias, não eram os times de beisebol, nem de futebol americano, nem de basquete. Quem perde é só o torcedor, só. Não tem outro derrotado nessa história toda. Eu concordo. Eu acho que, desculpa, mas qualquer cidade que priorizar um time privado, eu acho que a prioridade da cidade está errada. Eu acho que você tem que pensar em outras coisas, não em construir um estádio milionário para agradar um outro milionário. Então, eu acho que a cidade fez o certo, o dono está fazendo o certo para ele, pensando no bolso dele, e quem se lasca são os torcedores que não vão mais ter o time e provavelmente vão ficar com raiva de torcer para o time em outra franquia e aí não vai mais ter o passatempo deles. Eu acho difícil desses caras irem assistir o Giants ou qualquer outro time ali ao redor. Eu acho que você vai perder só um núcleo, né? Mas eu acho que vai ser situação parecida com o que aconteceu, não digo nem com o do Raiders, eu digo que é mais parecida com o Chargers, que você tirou completamente a identidade do time, levou para Los Angeles, apesar de ser muito perto de San Diego, não foi. A base de San Diego não está lá, mas San Diego simplesmente quer que se foda. Então, eu acho que é por essa linha mesmo. Ai, que frase maravilhosa, Luquiba. Você não poderia exemplificar melhor. San Diego quer que se foda. É tipo isso mesmo. É realmente isso. Eu acho também que, além de tudo isso, a franquia também perde. A história da franquia também perde um pouco com isso. Porque aquela base de fãs que era legal de ver do Ace, que é uma base de fã também que era muito parecida com a do Raiders, né? Que era muito bacana de você estar junto e ver aquela galera torcendo. Vai mancha a história, porque não vai ter mais essa galera. Passa a ser até talvez uma torcida mais elitizada, porque não ia ser um ingresso que é mais caro, numa cidade que só vai turista, muda muito o perfil. Então, acho que a história da franquia também é manchada com essa. Obviamente que eu tô com vocês, eu acho que quem sai mais perdendo é o torcedor, obviamente, mas de uma certa forma a história do clube também é manchada de forma triste. Indelével. É indelével, eu gostei, Fernandão. Boa, é isso. Eram essas perguntas que eu queria fazer para vocês responderam, ficou muito bom, e eu tenho uma pergunta para fazer agora. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então, tudo bem. Vocês têm que falar às vezes, porque também tem gente que só está ouvindo o podcast. Não me deixem aqui, só eu de bobo, entendeu? Eu acho não que o silêncio... quero, patrãozinho. O silêncio... Vai lá, aqui. Às vezes o silêncio diz tudo. É verdade. Então vamos para as dicas. As dicas. Faz tempo que a gente faz umas apostas, hein? Precisamos voltar. Semana que vem vamos tentar voltar com apostas. Aposta sem o Eric não é aposta. Verdade. Eu vou trazer depois, quando a gente for fazer a aposta, eu quero trazer aqui também o seu André para explicar o que ele está fazendo agora com apostas. Está fazendo uns cálculos muito engraçados, muito engraçadíssimos, explicou nesse final de semana. Mas, enfim, temos duas dicas. Primeiro, a gente vai chover no molhado. E, Fernandão, chova no molhado, por favor, com a primeira dica. A gente falou muito aqui, né, de Oakland A's, já tem um tempo que a gente está pensando em falar, mas tem muita coisa rolando aí na internet de notícias, né, da saída do time de Oakland. E uma das dicas, como o patrãozinho disse, chover no molhado, é recomendar que você assista o Moneyball. Uma metodologia de gestão de time que revolucionou a MLB, e vale a pena ter o contato com essa ideia, seja pelo filme, que é o mais fácil de se acessar, mas também pelo livro. Quem quiser ler também, vale a pena. Mas a recomendação é para conhecer esse estilo de gerir um time que o Billy Beane criou lá em Oakland
e que influencia a MLB até hoje, e de ver um Oakland que valia a pena de se ver. Esse de hoje, infelizmente, só vive da história mesmo. E eu quero fazer meu momento choque de cultura aqui e falar que livro tem muita palavra, é muito difícil. Então assista o filme, entendeu? Que você vê o Brad Pitt. É isso. Quer matar o Fernandão, cara. Ele até não parou de tossir aí, tá vendo? Mas essa eu queria. Aí, ó, mas a risada dele já me fez bem, ó. Olha como ele está sorrindo, entendeu? Da minha ironia. Boa recomendação, boa recomendação. É isso aí. E Luquiba, temos mais uma dica. Eu vou deixar você falar. É sobre o meu time, mas eu vou deixar você falar porque vai mostrar o sentimento de uma comunidade, de alguém que quer o time na cidade. É o 30 for 30, né? A respeito da banda de Baltimore, né? Eu não sei qual que é o nome correto, você já vai complementar. Uhum. Vai, pode falar. Ele conta o outro lado, né? Ele conta quando o Baltimore Colts saiu de Baltimore, né? Do jeito que foi, praticamente naquela da noite, né? E aí tinha a banda do time que acompanhava o time e ficou sem ter um time para acompanhar. E aí mostra a história que a banda sobreviveu por bons e bons anos até de fato ter um time de novo para poder torcer. Ele conta esse lado, né? Que aí só conta do lado da banda, mas isso dá para entender um pouco o que acontece com a cidade quando você tem um time saindo, as consequências para o torcedor em geral. Exatamente. The Band That Wouldn't Die. É isso. Está no Star Plus. Então tá lá no... Como que é que o Chicão fala? Estrela Mais. Tá no Estrela Mais. Tá no Estrela Mais. Aproveite. E vale muito a pena, vale muito a pena. E para quem fala que o Jim Irsay é louco, o pai dele já era retardado. Já era maluco. Completamente maluco. Tirar o time na calada da noite ali. Porque foi bem isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Um monte de caminhão de mudança. Tirando o time. Mas tá aí, né? Agora o Colts tá nessa draga do inferno e o Ravens tá com o Lamar Jackson aí, sempre correndo por fora. Correndo por fora mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas ficou bom. Ficou muito bom. O Luquiba tá muito sério, não tô gostando. Você tá ouvindo, Luquiba? Agora sim, melhorou. Eu sei que a piada foi ruim. Mas não, enfim. É que eu tava pensando, você falou do Irsay, eu tava pensando no modelo também, com o Browns, a história Nossa toda. Senhora. Aí a cabeça foi longe. Você sabia que, inclusive, as lojas que eram famosíssimas em Nova York da Model, todas foram pra casa do caralho, né? Não existe mais. Inclusive, uma delas ainda está, acho que estava em funcionamento até o ano passado, ou retrasado, mas era como um estoque. Tipo, tudo que sobrou estava ali, então já tinha a peça tudo fodida, mas ainda existia o local ali, assim, mas nem tem o nome mais. Tipo, foi uma loja abertona, assim, de boa. Triste Vocês também. Vocês falaram dos Browns aí, lembrar da morte do Jim Brown, né? Acho que a gente não mencionou aqui nesse tempo. Histórico jogador do Cleveland Browns, morreu semana passada. Estrela aí da NFL. Exatamente. Terá uma notinha para ele também, de rodapé. É isso. Fernandão, Luquiba, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Espero que não no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, sim. Prometo que nesse ritmo eu não aguento, não. Mas é isso, meus queridos. Beijos. Vocês que ficaram até agora com a gente. Ficou passando o episódio inteiro aqui embaixo. tzbr.online/tznopan2023. Se você está só ouvindo, eu estou cantando aqui novamente. tzbr.online/tznopan2023. Confere no nosso projeto. Daqui a pouco a gente vai soltar um vídeo tipo Jô Soares, com o e-mail do Jô Soares lá na Globo, né? O Jô sem acento, não sei das coisas. Mas vamos bolar alguma coisa do tipo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Estejam com a gente. Mandem sugestões, ativa o sininho, dá like, comenta, xinga a gente. Não tem problema. Só comenta lá pro Google desgraçado ajudar nós. Beijo grande pra vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau.